Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como vai, Pierluigi? Tudo ótimo, tudo bem, as coisas estão indo bem, os e-mails estão cada vez mais perdidos no meio de cada vez mais spam. É uma coisa impressionante como os spams de uma caixa postal vão crescendo exponencialmente. E os e-mails estão crescendo em progressão aritmética, parece a história do Malthus, né? É. Agora, na realidade, esse programa, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, é um programa que se destina, entre outras coisas, a tirar dúvidas de informática, principalmente de ouvintes iniciantes, aqueles que estão começando a apanhar um pouco nesse mundo da informática. E se você quiser entrar em contato conosco, apresentando dúvidas ou apresentando dicas, respostas, sites interessantes da internet, basta nos mandar um e-mail. Isso, e o endereço anote aí, info@redeeldorado.com.br. Repita. info@redeeldorado.com.br. E é claro que você tem que tomar um cuidado. Como já disse, nós estamos afogando em spam. Então você faz o seguinte, você coloca no assunto, além do assunto que você quer discutir, coloca a seguinte senha, Plug Eldorado. Coloca lá, Plug Eldorado, que a gente vai saber que é você. Isso. Ou No seja, campo não é assunto, spam. você escreve lá o nome do assunto, normal, né? Dúvidas sobre isso, dicas sobre aquilo e tal. Só que além disso, comece o campo assunto escrevendo Plug Eldorado. Aí põe um tracinho e aí põe o assunto propriamente dito. A gente vai saber selecionar devidamente o seu e-mail e não descartá-lo sumariamente, como normalmente nós fazemos com os spams, né, Pierluigi? Aliás, por falar em spam, eu tenho aqui uma dúvida, que eu vou lançar ao ar, talvez até o Tarcísio responda, mas é possível eliminar spam no celular? Deixa eu explicar por quê. Eu estou recebendo já há vários meses de um maldito número, Sim. que é o pior que o número da besta, é o número das bestas, o número 48033. Está me mandando 3, 4 vezes ao dia um maldito de um quiz premiado, com umas curiosidades que são, não é cultura inútil, é para lá de inútil. É aquela cultura que faz mal para o cérebro, entende? Aquelas idiotices completas. E normalmente essas mensagens, né, que chegam na forma de mensagem de texto, elas chegam apitando o seu celular naquele momento mais inoportuno. No trânsito, no trânsito, no meio de uma palestra, ou coisa parecida. Eu faço muitas palestras pelo Brasil inteiro, muitas pessoas entram em contato comigo quando eu estou em trânsito, então eu sempre atendo. Tem uma mensagem, eu atendo. Então eu vou repetir o número das bestas. É 48033. Atenção, provedor, claro. Eu quero me livrar desse maldito 48033. Não deveria existir entre os provedores o seguinte acordo. Você manda um SMS por provedor com a seguinte mensagem. Stop, S-T-O-P, 2 pontos, e aí você põe o número que você quer eliminar. Isso, aí e a partir daí o computador... Um filtro, cria-se um filtro. Exatamente. Como tem o anti-spam. Exato. Aliás, tem um cara aqui no estúdio concordando comigo, o Tiago Corrêa, já a gente vai falar dele um pouquinho. Mas você sabe que certa vez eu já passei por isso, Pierluigi, e eu entrei em contato com a operadora e eles me informaram que o único jeito era no meu celular inibir, né, desativar esse serviço de mensagens automáticas. Falei, sim, mas se eu fizer isso, aí quer dizer que eu não vou receber mensagem de ninguém. Falei, ou seja, é mais ou menos como se eu ligasse para o pessoal, provedor de e-mail, e falasse, olha, eu não quero receber mais spam. Tá bom, então cancela a sua conta que você não recebe mais spam. Quer dizer, no fim é mais ou menos isso, né? Não, tem uma técnica pior. Não quer mais receber o 48033, jogue seu celular no vaso sanitário e dê a descarga. Nunca mais você vai receber. Não vai mesmo. 48033. Pisa em cima, cospe. Então, na realidade, agora, tem uma diferença entre o spam do provedor e o spam do celular. Que o spam do provedor, o provedor não ganha nada com esse spam. Não. E no spam do celular eles ganham. Ele nem tem controle, né? E no spam do celular eles ganham. Mas de qualquer forma... Tá dado o recado. Tá dado o recado. Bom, vamos hoje, nesse programa Plug Eldorado de hoje, nós vamos... De número 234. De número 234, nós vamos, claro, como sempre, responder a algumas dúvidas de vocês ouvintes, mencionar algumas dicas interessantes que vocês enviaram aqui
pelo e-mail, né, pelo info@redeeldorado.com.br, e vamos colocar no meio do programa, ao longo de todo o programa, vamos abrir um bate-papo aqui com o Tiago Correia, que veio aqui aos nossos estúdios para falar um pouquinho da 6ª edição do Congresso Internacional de Software Livre, o CONISLI. O CONISLI vai acontecer na FIAP nos dias 18 e 19 de outubro próximos agora. Cai num sábado e num domingo. Então nós vamos bater já um papo com ele aqui, falando a respeito desse congresso, né, do CONISLI, que é realmente uma coisa que está ganhando cada vez mais público aqui no Brasil. O software livre é um assunto que, digamos, está gerando bastante interesse, porque na realidade não é só uma questão econômica, é uma questão da técnica cooperativa com a qual esse software é elaborado, ou seja, quantas pessoas contribuem e colaboram para um mesmo software e como isso produz um enorme aprimoramento nas qualidades do software. Então segura um pouquinho, já a gente vai bater um papo com ele, vai contar para nós aqui quais são os detalhes, quem que vai estar por lá, enfim, segura um pouquinho. Bom, o Tarcísio, essa semana que se encerra no dia 18 e 19, também vai ter mais coisas. No dia 15, eu quero convidar todos os nossos ouvintes, eu vou fazer uma palestra no Dia do Professor, dia 15 de outubro, no Sindicato dos Professores de São Paulo. Na Rua Borges Lagoa. O sindicato é na Rua Borges Lagoa, mas a palestra vai ser lá perto, tá certo? Na Bacelar. Tá. Mas os detalhes sobre horários e tudo mais você encontra na primeira página do www.intermatica.org. Coloquei lá como novidade. Aliás, na primeira página. Por falar em Intermática, finalmente, quer dizer, parece-me que agora, já em outubro, nós vamos conseguir ter alguma novidade no site de Intermática. Aleluia. Não vou prometer tanto, porque a gente já prometeu tanto, né, a respeito desse assunto para os nossos ouvintes, que... Bom, mas... Aguardem que está para estourar. Então, essa palestra vai ser o lançamento do meu volume 2 de Neuropedagogia, o volume 1 que muita gente já conhece é Aprendendo Inteligência, dedicado aos alunos, o volume 2, dedicado a pais de alunos, é o Estimulando Inteligência, vai ser lançado no dia 15 de outubro. Teoricamente, essa palestra devia ser só para os sócios do sindicato, porém, as últimas informações que eu recebi que ainda sobram vagas, que o espaço lá é bastante amplo, tem bastante gente, certo. Então dá para você se inscrever ainda e conseguir gratuitamente assistir essa palestra, é à tarde, no dia 15 de outubro, dia do professor. Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida, do Rogério Palmieri de Santo André. O Rogério Palmieri diz... eu gostaria de saber onde encontro algum software para a instalação do scanner TCE. Nossa, olha, isso aí só se você realmente der uma fuçada boa na internet. Agora, tem uma coisa. Fóruns, viu? Porque... Eu duvido que você encontre uma instalação do scanner TCE para Windows XP para cima. Exatamente. Vista, começa daí. Não... Primeiro que ele não fala no e-mail, né, Rogério? Você não mencionou qual é o sistema operacional que você está utilizando. Se for o Windows XP e o Windows Vista principalmente, aí muito provavelmente você não vai conseguir um scanner, um driver de scanner atualizado que faça o scanner da TCE funcionar. Bom, em primeiro lugar, o scanner da TCE foi um scanner aí bastante popular na época que ele saiu. Ele saiu na época do 98, né? Do Windows 98. Exato. E era um scanner muito bom, inclusive, para as características dos scanners da época. Acontece que esse scanner TCE ele foi descontinuado, quer dizer, pararam de fabricar já há um bom tempo e a gente encontra alguma coisa sobre ele na internet. Tá? Então, se algum ouvinte... Vamos usar esse veículo também. Tiver alguma coisa sobre software de instalação, drivers para o scanner TCE, por favor, entre em contato com a gente através do e-mail, do info@redeeldorado.com.br, passe para a gente a ideia, o link, enfim, onde você acha que isso pode ser descoberto, que nós vamos ter o máximo prazer de repassar aqui para o Rogério e para os demais ouvintes aí que tem ainda esse scanner TCE. Hoje em dia até os próprios scanners, né, são raros. Hoje em dia é muito mais comum você comprar a chamada impressora multifuncional,
que é, na realidade, um scanner com impressora. É basicamente um scanner aliado a uma impressora, não é? Basicamente é isso. Eles dizem fax, fax. Qualquer... Ele tem placa de modem também, junto, embutida? Não. Mas então, essencialmente, é uma combinação de fax com impressora, ou melhor, de scanner com impressora. Só que, todo mundo claro, fala, funciona como copiadora. Sim, é lógico. Sim, é claro. Você põe lá a imagem, ele escaneia, depois imprime. Então funciona como copiadora. Funciona como aparelho de fax. Sim, claro. Você recebe um fax, aí você quer imprimir. Assim como qualquer impressora pode ser. Não, mas ele você quer enviar um fax, tudo bem. Você coloca lá o documento, ele vai escanear. Desde que você tenha a plaquinha fax modem no computador, né? Aí então, mas no fundo ele é uma multifuncional que é constituída de dois elementos, né? A impressora e o scanner. Fisicamente. Só que essa combinação impressora e scanner pode simular impressora, pode simular scanner individualmente, pode funcionar como fax, pode funcionar como copiadora. Então daí o fato dela ter várias funções, né? Mas no fundo é isso, é uma impressora mais um scanner. E justamente por causa disso, né, o fato de as multifuncionais terem ganhado aí espaço no mercado, os scanners isolados, eles praticamente sumiram das prateleiras das lojas de informática. Né? Eles não têm mais muito sentido. Então, né? O TCE, então, nem se diga, viu, Rogério? Outra coisa, Rogério, aproveita e manda para a gente também qual é o sistema operacional que você está usando. Né? Vocês falam, não, eu ainda uso o Windows 2000. Aí tudo bem, eu diria, temos esperança para você. Mas se você estiver usando já o Windows Vista, eu acho meio complicado realmente. Eu não tenho notícia de nenhum driver atualizado que funcione no Windows Vista do scanner TCE. Tiago, deixa eu aproveitar a presença do Tiago aqui, Tiago Correia, que é um dos organizadores, um dos voluntários organizadores desse congresso internacional que vai acontecer na FIAP. A FIAP, em primeiro lugar, Tiago, a gente não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque nesse momento não sabemos em que raio de horário o nosso ouvinte está nos ouvindo. Aliás, a Cristina aqui está indignada, viu, Tarcísio? Tá. Ela descobriu que nesse sábado que passou, não teve o nosso horário por causa do futebol. E como ela não gosta do esse futebol, sábado que passou, né, o último, na realidade o sábado, vamos nos posicionar... Não, esse sábado agora, que estão nos ouvindo agora, quer dizer, estão nos ouvindo no domingo. Ah, sim. Mas o outro, o anterior, também houve um problema, mas aí também foi em função das eleições, toda a programação se modificou, porque no domingo não houve jornada esportiva, houve toda uma cobertura por parte da Rede Eldorado com relação às eleições, né? E no dia a jornada esportiva ela foi antecipada para o sábado. E aí bagunçou mesmo toda a grade, tá? A gente acredita que a coisa já volta ao normal. Vai se normalizar a partir da semana que vem. Logo, exatamente. Bom, Tiago, o primeiríssimo lugar, o que é esse congresso, essa edição? O que aconteceu nas outras? O que houve nas outras? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O CONISLI, né, Congresso Internacional do Software Livre, está na sua 6ª edição, ok? E ele tem como principal objetivo reunir a comunidade, ok? A comunidade que trabalha com tecnologias que faz uso de software livre. Certo. Agora, veja bem, um pequeno esclarecimento. Tem muita gente que acha que software livre é só exclusivamente Linux. Não. O que não é verdade, né? Correto. O software livre, ele não é apenas o sistema operacional Linux, mas como também alguns produtos, né? Navegadores, leitores de e-mail. Por exemplo, aquela suíte que desempenha o mesmo papel do Microsoft Office, que é o Open Office também, né? Um software livre também, não é isso? No Brasil, existe uma comunidade chamada BR Office. BR Office, exato. Que é, vamos dizer assim, a responsável pela distribuição, né, do BR Office, que é uma versão abrasileirada, né, do Open Office, não é isso? Correto. O BR Office, ele é traduzido por essa equipe, né, e feito novas implementações conforme as necessidades do nosso país, né? Certo. E também ele tem uma política de licenciamento diferenciada do Open Office, né? Porque as políticas de licenciamento
elas são inerentes ao país, né? Tá. Certo. E esse OpenOffice, na realidade, só para esclarecer ao nosso ouvinte, ele roda no Linux, mas também roda no Windows, ou seja... Isso, ele tem outras versões. Ou seja, não é exclusivamente no Linux. Tiago, só agora uma questão que surgiu, né? Quer dizer, uma dúvida que me surgiu aqui. Eu tenho, claro, uma noção da resposta do que eu vou perguntar, mas os nossos ouvintes devem estar curiosos, quem sabe. Você falou em licenciamento, por exemplo, de um BROffice ou de uma versão, uma distribuição de Linux também, né? Ou então, eventualmente, de um outro software livre. Ora, o software livre, por natureza, é um software que não é cobrado, né? Qual é a fonte de renda dessas comunidades ou dessas empresas que trabalham especificamente com software livre? Onde é que eles captam recursos para desenvolver, para distribuir, enfim? Fala um pouquinho a respeito disso para a gente. O software livre, ele tem algumas características que faz com que uma empresa ou um pequeno grupo, né, consiga manter todos os seus projetos. Uhum. Por exemplo, algumas distribuições Linux são oferecidas com suporte. Tá. Além do suporte que é oferecido, que por sua vez é cobrado. Certo. Sem dúvida, é um serviço. Isto, Uhum. é vendido como um serviço, é uma fonte, certo, né, onde você pode captar recursos para que você possa evoluir em seus projetos. Outra fonte são livros, entendi. okay? Uhum. CDs também que são distribuídos, né? São outras fontes de recursos. E além disso, você tem um apoio também de algumas empresas, né? Empresas internacionais, empresas grandes que trabalham também com a colaboração do software livre. Subsidiam até, né, um pouco essa tarefa toda. Sim. Porque na realidade você, empresário, por exemplo, que é dono de uma pequena ou micro até média empresa, se você, por exemplo, tem lá todo um sistema operacional instalado nas máquinas que equipam, né, os computadores que equipam a sua empresa, e você está pensando, por exemplo, em passar para Linux, não há dúvida que é uma atitude extremamente temerária fazer isso sem o devido suporte técnico, né? Porque senão você vai acabar tendo muito mais prejuízo do que manter os sistemas atuais que são devidamente pagos e licenciados. Se você mudar pura e simplesmente para o Linux, porque Linux é de graça, cuidado. Né, você poderá emperrar todo o seu parque de informática na sua empresa por falta do devido suporte e treinamento. Então, nesse aspecto é importante, principalmente as empresas que estão pensando em Linux, entenderem que a curto prazo o sistema não é gratuito. Na realidade, ele tem que investir, sim, em treinamento, em suporte, em uma série de outras atitudes, né, para fazer o novo sistema funcionar adequadamente. Agora, a longo prazo, não há dúvida que acaba sendo um sistema muito mais, não de graça, mas mais barato, né, Tiago, do que os sistemas que são licenciados que a gente conhece por aí. Sim, claro. Além dessas informações que você mencionou, o Linux, ele tem como objetivo também trazer mais proteção para o usuário. Certo. Inicialmente no programa tivemos o comentário de spam, entre outros, né, inclusive vírus, e com o Linux o número de vírus, de spams, são bem menores. Existem inclusive ferramentas também gratuitas, né, e código aberto. Né? Tá, ou seja, existe uma colaboração mundial, vamos dizer assim, né? Sim, quer dizer, claro. Por ser código aberto, então tem aquele colaborador que pode mexer no código e enviar, obviamente, para devida aprovação pela comunidade que é responsável por aquela distribuição, e se for o caso, eles incorporam, né, esse novo recurso, vamos dizer assim, que foi desenvolvido por alguém. É importante o que você falou, a comunidade, né? Porque muitas pessoas pensam que o Linux ele é desorganizado, né? A comunidade Linux, a comunidade de software livre é desorganizada. Certo. E na verdade não é, né? Existe a comunidade justamente para você
aprovar ou não alguns trabalhos e fazer o controle. É um grupo centralizador, né? Eu me lembro que isso acontecia, por exemplo, quando o Mozilla Firefox, ainda acontece, né? Quando o Mozilla Firefox começou a ser desenvolvido. Porque a turma do Mozilla, originalmente, era uma turma que pertencia àquela extinta Netscape, né? Que foi a detentora aí, talvez um dos softwares de navegação de internet mais famosos na história da internet. E a Netscape, né, o pessoal da Netscape, eu lembro até que o mascote da turminha lá da Netscape já era o Mozilla, era aquele dragãozinho ali. E depois, a partir daí, nasceu o Mozilla, e eu lembro claramente que todos podiam colaborar, tanto é que o Mozilla, né, acabou se transformando nesse grande programa de navegação, esse grande browser que a gente conhece, mas por um esforço comunitário. Toda a comunidade, vamos dizer, mundial envolvida, dava ideias, essas ideias iam sendo incorporadas, mas sempre encaminhadas e filtradas para o grupinho lá da Mozilla. Né? Que é o verdadeiro sistema com o qual funciona, pelo menos teoricamente, o sistema anárquico. Tem muita gente que acha que anarquia é sinônimo de bagunça. Anarquia é ausência de um comando central, mas não necessariamente de uma organização. Esse que é o problema. Não existe nenhum dono do Linux, não existe nenhum dono do software livre, mas existe uma organização. Por exemplo, o Correio Mundial é uma organização anárquica. Não existe no mundo o Correio Central do mundo. Todos os correios nacionais, cada um deles funciona com suas próprias regras. Mas existe uma organização, uma coordenação. É um bom exemplo a própria internet é um bom exemplo de anarquia. Agora, aqui de Lavras, Minas Gerais. Tiago, atenção. O Francisco Milani diz, fala-se tão bem do Linux, então por que será que o Windows é utilizado por 95% da população mundial? Essa é uma pergunta. Segunda, é verdade que o Linux não possui registro? Se isso é verdade, então ele pode ser instalado uma só vez? Porque ele diz que é um trabalho imenso ter que formatar o HD e configurar tudo novamente, sem falar no cuidado com as cópias de segurança. Para mim, esse é o maior defeito do Windows. Bom, isso é verdade, essa história de reformatar. Então, as duas perguntas são, por que o Windows é utilizado por 95% da população mundial? E é verdade que o Linux não possui registro? Se isso é verdade, então ele pode ser instalado uma só vez? Não, ele pode ser instalado quanto... É Francisco Milani, de Lavras. Bom, Francisco, o Linux, ele inicialmente foi desenvolvido para programadores. Isso é uma característica do Linux. E hoje, né, já há alguns anos, existe um desenvolvimento voltado não para só desenvolvedores, bem como usuário final, são os desktops, né? Os que têm uma interface bem amigável. Isso, né? Mas a porcentagem, né, ela é pequena, porém vem crescendo a cada dia, né? E ele é um sistema antes voltado para servidores e desenvolvedores. É por isso que ele tem um aspecto inicialmente muito mais profissional, muito mais correto, tá certo, do que... Então isso justifica o fato, enquanto que, digamos assim, o Windows se preocupou com o marketing do usuário, né? Correto. Tanto é que muitas vezes no Windows você tem coisas que partem do princípio de que o usuário é um deficiente mental. Aquelas iniciativas que o Windows toma, que ninguém quer que ele faça aquilo, mas ele toma iniciativa porque fala, o usuário deve ser burro demais para fazer isso por iniciativa própria, e vai, e é uma coisa razoavelmente irritante, né? As pessoas, aqui a gente recebe e-mails dizendo, pô, mas eu não queria que acontecesse isso, porque cargas d'água, até num programa passado o Tarcísio comentou, por que o verbo ter, T-E-R, de repente no Word do Windows virava ter com T maiúsculo. Que ele achava que era terça-feira e ainda por cima cometia o erro gramatical de achar que os nomes de dias de semana tinham isso em inglês é verdade, mas em português não. Né? Em português não. Então, na realidade, conforme o Tiago falou, então nós temos uma explicação. O Linux inicialmente não era para o usuário final. Então, significa que apenas 5% dos usuários do mundo inteiro estão usando o Linux. Mas esse número está crescendo, né, Tiago? Sim. Recentemente tivemos uma notícia que aqui no Brasil... o número de desktop é de 20%. Linux. 20% já? Quer dizer, na realidade, de desktops que saem o quê? Da loja, já saem equipados com Linux, não é isso? Correto. Mas é claro que muita gente acaba tirando ou colocando outros sistemas operacionais, né?
infelizmente. Devia tentar se acostumar com o Linux mesmo e ver o que acontece. Agora, eu tenho mais perguntas para fazer, mas a gente aproveita o segundo bloco e agora vamos a um rápido intervalo. A gente volta já já. É isso aí, segura um pouquinho que a gente já volta. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Ao se falar em exploração espacial, imediatamente todos pensam na NASA. Na realidade, o site da ESA, a irmã europeia da NASA, tem informações e projetos interessantíssimos. A vantagem do site da ESA é que ele está escrito em todos os idiomas dos países envolvidos nessa pesquisa. E vale lembrar que nossos primos portugueses são europeus. Portanto, podemos visitar o site com facilidade, pois na terrinha fala-se um idioma muito parecido com o nosso. Vale uma visita ao site da ESA. Entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop 850. 850. Tarcísio de Carvalho E Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. O nosso ouvinte Aldo Paiva nos manda como dica, interessante, bastante interessante, o site do Observatório Nacional. Basta entrar em de observatorionacional.br e você vai encontrar uma série de coisas muito interessantes. Porém, uma é bastante interessante em especial, é o Pequeno Cientista. Se você entrar no mesmo www.on.br/pequeno_cientista/nave.html, a criança vai poder brincar e ao mesmo tempo aprender um monte de coisas interessantes a respeito de astronomia e ciência. Se você quiser um link direto para esse site, basta você entrar no Infodrop número 324. Entre em www.intermatica.org, clique no botão Infodrops e procure o número 324. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, esse de número 234. E só mais uma vez para você anotar de novo aí, caso você não seja a primeira vez, ligando agora, enfim, info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail para o qual você deve enviar suas dúvidas, suas dicas. Hoje nós estamos especificamente falando um pouco mais aqui de software livre, justamente porque nos próximos dias 18 e 19, lá na FIAP, a FIAP fica lá onde? Na Lins de Vasconcelos, né? Aqui em São Paulo. No Cambuci, São Paulo. Aliás, eu já estive lá 2 vezes. Eu fiz uma palestra lá para os alunos da informática e depois fiz outra para os alunos da administração. Uma turma maravilhosa, uma faculdade assim de primeira linha. Os caras realmente tomam muito cuidado com a qualidade do curso. Eu gostei bastante. E vocês escolheram bem, vocês do Software Livre, eu estou falando com o Tiago, vocês escolheram bem o local. Dias Thiago... 18 e 19, é um sábado e um domingo, acontecerá a 6ª edição do CONISLI, que é o Congresso Internacional de Software Livre. No primeiro bloco do programa, a gente ficou aqui batendo papo com o Tiago, ele ficou esclarecendo umas dúvidas, ele esclareceu algumas dúvidas a respeito do que é o software livre, como é que o pessoal que trabalha com isso capta recursos para continuar trabalhando, enfim. Vamos falar um pouquinho mais agora com o Tiago, só que mais especificamente, vamos falar um pouco sobre o CONISLI, né? O CONISLI, o Congresso, exatamente. Só que antes eu queria fazer 2 observações, Tarcísio. Faça. Uma delas foi a segunda pergunta do Francisco Milani, acho que Milani, que pronuncia o nome dele, não é Milani, tem 2 L's. Mas era justamente, ele pergunta, mas então se eu instalar o Linux é uma vez só que eu posso instalar? Na realidade, acho que ele pode instalar quantas vezes quiser, né? Sim, claro. O Linux, ele pode ser distribuído de forma gratuita. Né?
E você pode instalar não só um sistema Linux em seu computador, você pode instalar mais do que um Linux, são as distribuições. As distribuições Linux, elas estão hoje mais amigáveis do que já estiveram para o usuário leigo? Sim, temos uma distribuição Linux, a Ubuntu, é uma distribuição Linux que vem crescendo muito, inclusive é a distribuição Linux para o usuário final, que está mais em uso, né? Certo. O Ubuntu, ele é a distribuição desktop mais usada. Eles inclusive fornecem o CD gratuitamente, né, para quem quiser. Sim, e no Brasil existe uma comunidade do Ubuntu que inclusive estará no evento também com Linux. Beleza. Você diria então que para o usuário leigo, hoje em dia, talvez pelo menos uma das distribuições mais adequadas para o usuário leigo, alguém que quer começar no Linux, portanto, mais amigavelmente, né, com relações de cordialidade, né, porque aquela coisa é você ficar brigando com o software. Primeira encrenca que um usuário leigo encontra, ele já briga com aquilo, fala, não, vou voltar para o Windows. Aí ele já formata a máquina, põe o Windows outra vez. Então, você diria o quê? Que o Ubuntu é uma distribuição adequada para o... Amigável, né? Sim, eu recomendo que faça o uso do Ubuntu inicialmente, né, para que você possa... entrar no mundo Linux, Isso, vamos dizer assim. Correto. Uhum. E o Ubuntu, ele possui scripts, né, ou seja, pequenos programas que facilitam a sua interação para com o sistema. Ah, entendi. Nós tínhamos grandes problemas com plugins de alguns navegadores. Certo. E ele vem agregar muito o Ubuntu. Existem ferramentas que ele localiza, ele identifica e faz a instalação de você de forma automática. Linha de comando praticamente não se utiliza no Ubuntu. Não. Ele é muito usuário final. Inclusive, tem uma versão para cegos. Ah, beleza. Né? Ele utiliza o Orca. Certo. Um software que lê tela, enfim, Isso. facilita aí o acesso, né, às pessoas cegas, não é isso? Sim. Agora, a segunda observação que eu queria fazer é que me ocorreu de repente mais uma fonte de renda para o software livre. É a famosa doação, né? O cara faz o download, por exemplo, tem todo mundo do Windows, até desde o Windows 95, todo mundo conhece o famoso programa Paint. Sim. Que é um programa gráfico com pouquíssimos recursos que vem junto com o Windows. Aí, de repente, o pessoal se juntou e com a mentalidade de comunidade, ou seja, com a mentalidade de software livre, resolveram fazer o Paint, mas incrementado. E tem o Paint.net. Existe um Paint.net, que é feito por uma comunidade, que é absolutamente gratuito. Inclusive serve para carecas. Ah, não. É o Paint que serve para carecas. Mas ele, na realidade, ele tem uma coisa fantástica. Como ele sempre tem atualizações, eles aproveitam para te mandar uma atualização quase que por semana, mas tem um motivo. Pior do que aquele 48.066.33, você falou. Não, mas eles mandam atualização, que você pode aceitar ou não, e toda vez que você atualiza teu Paint, que ele fica sempre com algum recursozinho a mais, aparece lá um quadrinho e diz, será que você não queria doar alguma coisa para a gente poder continuar? E a gente doa. O camarada que está satisfeito com o software, ele doa porque custa alguma coisa, dá $5 para os caras, meu Deus do céu. Exatamente, até porque ele se sente colaborando para quê? Para que novas implementações sejam feitas, né? Porque enquanto houver esse tipo de doação, os caras vão se sentir incentivados, estimulados a continuar produzindo novos recursos, né? E você que vai acabar sendo o beneficiado. Agora, antes da gente voltar aqui com o Thiago, deixa eu aproveitar, Pierluigi, comentar aqui uma dica que o Antônio Roleira, lá, nosso já habitual ouvinte do Jardim Bonfilholi, nos passa. Ele diz assim que no final do programa 232, a gente comentou a respeito do problema que está começando a acontecer com cartuchos recarregados para as novas impressoras que estão sendo lançadas no mercado. Segundo entendi, é isso mesmo, viu, o Antônio? Antônio, isso. O cartucho, o chip do cartucho envia para o software que gerencia a impressora a informação que ele está zerado. Na realidade é o contrário, é o software que gerencia a impressora que envia para um chip no cartucho que ele zerou no momento que ele identificou o cartucho estar vazio, né? Bom,
E aí, mesmo que a gente recarregue o cartucho, na hora que você, aquele lá que estava zerado, você manda recarregar e vai tentar reutilizá-lo, e aí o cartucho envia para o software da impressora a mesma informação, que ele continua zerado, então apesar de ter tinta, não adiantou nada, porque o software não entende que o cartucho está com tinta, né? Pois bem, a dica dele, ou pelo menos a sugestão, inclusive é a seguinte: como ele ainda usa o Windows XP, não sei dizer sobre o Vista, mas o Windows vem com muitos drivers de impressora que podem ser instalados sem o software que os acompanha, né, que as acompanha. Normalmente junto com a impressora vem um CD. E segundo o que Antônio Roleira diz, é o seguinte: você poderia instalar o driver da impressora usando os drivers que estão lá registrados no próprio Windows, estão lá dentro. Mas normalmente o fabricante diz: não use a opção instalar com Windows, use o disco que nós te mandamos. É claro, eles querem amarrar. Então, justamente por causa disso, ele acredita, né, que dada essa orientação enfática que os fabricantes dão com relação à instalação do software que acompanha a impressora, ele sugere que se clique em cancelar quando o sistema operacional tentar fazê-lo e usar a função com disco, aquele que acompanha a impressora. E aí ele percebeu que, embora executando as mesmas funções, o do Windows é mais enxuto e não seria o caso de usá-lo e tentar driblar essa situação. Bom, eu acredito que em alguns casos isso surta efeito, viu, Antônio? Mas, por exemplo, a impressora da qual eu estava reclamando é uma Lexmark Z4220, parece que esse é o modelo dela, e é uma impressora, como se diz, como nossos irmãos dizem, alambrânica, sem fio. Sim, wireless. Wireless, exatamente. É uma impressora que trabalha... Analâmbrica, eu queria lembrar a palavra. Como os argentinos são. É lá que o whisky Johnny Walker chama Juanito Caminador. Juanito Caminador, Eles se recusam a usar qualquer wireless, wireless, pronto, é mais fácil. Então é uma impressora wireless e o software que acompanha não só instala a impressora no computador, como instala todo esse recurso da comunicação da impressora com um roteador sem fio, né? Então eu acho que fica um pouco mais complicado você achar o driver equivalente no Windows, que faça todo esse trabalho de comunicação também. De qualquer forma, continuo deixando aí a minha dúvida no ar a respeito da impressora Lexmark Z4220 ou coisa assim, sem fio, que tem esse problema, né? O cartucho dela, se você tenta recarregá-lo, besteira, você jogou seu dinheirinho fora, apesar de ser muito menos do que comprar um novo cartucho. Por quê? Porque ela tem esse chip que avisa o software gerenciador que o cartucho está vazio, e quando ele está vazio mesmo, não adianta que você volte, não adianta tornar a enchê-lo, tá certo? Bom, mas vamos voltar aqui com o Tiago. Conta um pouquinho então agora do evento, Tiago. É um evento basicamente voltado para palestras, né, pelo que a gente entendeu. O CONISLI é um congresso, portanto, em 2 dias serão realizadas, sei lá, algumas dezenas de palestras, talvez, né? E palestras, obviamente, todas voltadas para esclarecimento a respeito do uso do software livre. E tem uma parte pequena, mas de exposição também, né? Mas o foco principal é palestras. Conta um pouquinho a respeito dos temas que serão abordados. Sim, o foco principal são palestras. Além das palestras, teremos workshops, mini cursos. E também este ano nós realizaremos a prova de certificação de BSD, Unix BSD. Também será realizada no evento. Vai haver uma prova, então. Então, o cara que quer se qualificar em Unix BSD. Correto. BSD, desculpe a ignorância, isso significa, não sabemos, é uma distribuição específica do Unix. Não, Isso, é uma distribuição específica desenvolvida por uma universidade. Ah, tá certo. E num nível profissional, principalmente em bancos, né? Em bancos, os sistemas Unix, grandes empresas, elas usam o sistema Unix. O Linux, na realidade, ele foi uma coisa meio derivada do filhote Unix, do né? Unix, né? Sim. Quer dizer, aquele tal de Linus Torvalds lá, ele pegou as ideias do Unix e deu uma, vamos dizer, não digo melhorada, mas uma simplificada nelas, e daí foi nascendo o Linux, né? Na verdade, além dele,
né, existe o Richard Stallman também, Certo. ok? Que em conjunto criou-se o GNU Linux, Tá. né? O GNU Linux são as ferramentas desenvolvidas por Richard Stallman e o kernel, que é o núcleo do sistema operacional Linux, Tá. foi desenvolvida por Linus. Por Linus Torvalds lá. Isso. Tá, então, voltando aos temas das palestras, vai ter, além das palestras, essa prova de certificação E mini-cursos, né? O mini-curso também. Alguns temas que serão abordados é o uso do Asterix em call center. Asterix. Isso. O Asterix, para quem não sabe, é um software livre também, né? Sim, é um software livre, gerenciador de PABX virtual. Hoje em dia, as empresas estão substituindo com grande vantagem os seus famosos ou velhos equipamentos de PABX e caros equipamentos de PABX por sistemas controlados pelo Asterix, né, que é um gerenciador de VoIP, né, basicamente, que é Voice over Internet. É a nova telefonia, é o futuro da telefonia, quer dizer, chega de telefonia tradicional, agora é tudo em cima da internet. Aliás, cá entre nós, não conta para ninguém que fica só entre nós e os nossos ouvintes, vamos falar bem baixinho, as próprias companhias telefônicas já estão usando o VoIP. Na hora que você telefona via telefônica normal, de uma companhia telefônica normal, eles lá dentro estão usando o VoIP. Porque é muito mais barato, é uma solução muito mais barata muito do mais que... barata. Então agora nós podemos usar diretamente, né? Quer dizer, os Skypes da vida. E as firmas usam esse VoIP, digamos assim, tranquilamente, usando esse Asterix, que é o sistema que permite gerenciar várias linhas e várias coisas. Então vai ter... Além do Asterix, né, nós teremos também temas sobre educação, ou seja, alguns softwares que são utilizados na educação, como o Moodle, por exemplo. Ou seja, com ele você consegue ministrar cursos remotamente. Entendo. Então é uma plataforma que atende a essas necessidades, inclusive que hoje vem crescendo e muito, né? O curso à distância, o conhecido como EAD. Tá. E teremos também algumas palestras sobre desenvolvimento em Linux para plataformas móveis, Tá. celulares, entre outros. E segurança também. Você vai falar sobre segurança da informação. Agora, que tipo de público você gostaria de receber no evento, tá certo? Quer dizer, vamos lá. Qual é o público esperado para um evento dessa natureza? O público esperado para essas palestras, de modo geral? É o curioso? É o cara que trabalha com isso? É o cara interessado? É o iniciante, é o programador, é o técnico? O congresso, ele recebe pessoas que já trabalham com o desenvolvimento de tecnologias baseadas em software livre. Recebemos também alunos, de tecnologia. Certo, desses cursos de técnicas de informação, etc. Alunos de universidades, inclusive, né? Fazendo cursos da área de informática, de tecnologia da informação, coisas dessa natureza, né? Profissionais que já atuam na área de tecnologia, né? E o público também, usuário final. Também vai por curiosidade, para conhecer o sistema. E educadores, né? E como é que se faz para participar desse congresso? Tem uma inscrição? As inscrições são assim, gerais para o congresso? Dá para você se inscrever para algumas palestras específicas? O custo disso? Como é que funciona, Tiago? Conta para gente. Você entra no site, né, é o www.asolbr.com.br. Asol? Asolbr. Esse Asol, como é que se soletra? ASOLBR, Associação de Software Livre Brasil. É uma nova associação que inclusive será apresentada nesse congresso. E através desse site você chegará ao site do Conisli, que você terá maiores informações, bem como endereço custo, certinho. Inclusive a grade de ambos os dias, do dia 18 e 19. As inscrições estão abertas, podem ser feitas via internet, via site do Conisli. Isso. Né? É gerado automaticamente um boleto. Certo. Né?
para o tá certo. Então, só repetindo, vamos ver se eu captei direito. É www.asolbr.com.br. Esse AsolBR, que é o miolo que interessa, é A de Alfa, S de Sierra, O de Oscar, L de Lima, B de Bravo e R de Romeu. ASOLBR. É isso mesmo, né? Então é relativamente simples. Só para dando uma van premier, é muito caro? Né, assim, a inscrição é para o congresso inteiro ou é por palestra? Como é que funciona? A inscrição ela é realizada para os 2 dias. Para os 2 dias. Isso, então ele se inscreve e uma vez inscrito ele tem ingresso livre a qualquer palestra em qualquer horário. Tem acesso livre a palestras, certo, a workshops. Tá, isso, vamos dizer assim, de certa forma, é acessível ao público de um modo geral. Sim. Porque a gente, às vezes, pega esses congressos, assim, dessa área de tecnologia, de informática, e aí chega à conclusão que as únicas entidades capazes de custear a inscrição em determinados congressos são empresas, né? Porque o usuário comum, coitado, ele não tem nem cacife para isso. Não é o caso do CONISL, não. É um preço bastante acessível. Sim, claro. Inclusive, eu vou abrir uma exceção para os ouvintes da rádio, tá, né? Que queira participar deste evento, que entre em contato conosco, ok? Para que a gente possa gerar um desconto. Olha aí, gente. Ouvintes. Então, se você é ouvinte aqui do Plug Eldorado, da Rede Eldorado, e quer participar do congresso do CONISL, você entra em contato através do site mesmo. Isso, através do site, você terá o contato. Na verdade, o AsolBR é uma entrada, ok? E nesse site você encontra um link para o CONISL. Entrou no CONISL, vai na área de inscrição para o congresso. Isso, nós iremos colocar um link específico para os ouvintes da Rádio Eldorado. Tá, então se você é ouvinte da Rádio Eldorado, você deve se identificar como tal, que será gerado um desconto para você poder participar aí do CONISL, né? Olha, eu fui no CONISL o ano passado, fui meio como curioso, apesar de no ano passado já ter sido a 5ª edição, foi a primeira vez que eu fui, né, no CONISL, e gostei muito, muito. Realmente o que se faz lá é uma coisa de vanguarda em termos de desenvolvimento de tecnologias aqui no Brasil. É um momento muito bom para você que trabalha nessa área, que se interessa por essa área, se encontrar com outras pessoas que também estão envolvidas nessa área e se atualizar, principalmente, né? Se atualizar, ter aí, fazer discussão de cases de sucesso, né? Enfim, vale bastante a pena. Eu realmente gostei muito dessa 5ª edição. Imagino que a 6ª edição, obviamente, esteja mais aprimorada em relação às anteriores. O detalhe interessante é que a gente percebe que nesses encontros, né, não são só nerds que estão lá, né? Não são aqueles caras muito geeks, aqueles loucos. Tem também. Mas tem gente que tem a cabeça muito no lugar, muito no chão. Do lado da mesa. O Thiago parece uma pessoa normal. Exato. E a tecnologia no Brasil, ela realmente está se desenvolvendo bastante. Para você ter uma ideia, passou até há pouco tempo no Fantástico aí, uma reportagem a respeito, no Fantástico, no Globo Repórter, se não me engano, enfim, uma desses programas aí, uma reportagem sobre um caso de um grupo de jovens programadores aqui do Brasil que desenvolveram um jogo na base de software livre. Tanto é que você pode baixar esse jogo da internet gratuitamente. É uma espécie de SimCity ecológico. Você constrói uma cidade dentro de determinados parâmetros, determinados padrões ambientalistas e ecológicos, né? Então, realmente, e eles ganharam o primeiro prêmio num concurso aí, onde jovens de todos os países, incluindo Estados Unidos, Índia. Eu digo Índia porque a Índia é um dos países que tem cada vez mais participação
Né? Inclusive parece que tem um link na TV digital. Não, a própria TV digital. A própria TV digital sim, tá. utiliza software livre. A própria TV digital, o software exato. de geração. Então, Foi desenvolvido por brasileiros. desenvolvido por brasileiros. Isso. Então, aí que tá. Então, Vale a pena realmente participar. Por exemplo, Pelo menos, se não participar, ir lá e conhecer, né? Porque a visitação é livre, apesar de não haver... Não é livre. Não é livre, não é. Mas também não há por que visitar, porque a parte de exposição é muito pequena ainda, né? Quer dizer, você estava explicando para a gente aqui, Thiago, Assim, que... a parte de exposição não é o nosso forte. Não. O nosso forte realmente são os minicursos, são as palestras. É um congresso, basicamente é isso, Onde tá você certo. vai conhecer as tecnologias, né? Que é oferecida a instrução e não visualização de novidades ou coisa desse tipo. A instrução, basicamente. As apresentações. Agora, viu, Tarcísio, só para você ter uma ideia, a Oracle, que aí não é software livre, né? Aí é uma empresa, a Oracle, né? Eles lançaram um desafio mundial sobre projetos feitos em escolas. Qual é a escola que sabe fazer projeto? Não interessa o conteúdo do projeto, mas é o know-how do projeto. Ganharam como projetos exemplares 4 escolas americanas, 2 escolas da Índia e uma escola brasileira aqui de São Paulo. O colégio I.L. Peretz ganhou, é a única escola brasileira que ganhou esse projeto. Então, na realidade, no fundo, vamos pensar um pouco, o software usa o quê, meu Deus do céu? Usa o cérebro das pessoas. E cérebro aqui nós temos aos montes. Nós temos um monte de gente inteligente, mas muitas pessoas inteligentes, nós temos cérebros fantásticos que finalmente estão começando a ser aproveitados. O que a gente costuma dizer sempre, né, Pedro, é que a gente tem cérebros fantásticos, mas muita gente ainda não descobriu o manual de instrução desses cérebros. O Pierluigi, inclusive, né, agora jogando um pouco a sardinha pro lado dele aqui, ele tem uma espécie de rascunho do manual de instrução do cérebro, né, que é aquele livro Aprendendo Inteligência, e o segundo volume, que é, qual é? Desenvolvendo? Não. Estimulando a Inteligência, esse mais dedicado aos pais, vai ser lançado agora no dia 15 de outubro. No dia 15. E, aliás, só como curiosidade, o Aprendendo Inteligência está sendo utilizado no curso superior de formação de técnicos em informática na própria FIAP. Na FIAP. Ele foi adotado pela FIAP como livro-texto, né? Que beleza. Tiago, muito obrigado aqui pela sua participação. Não deixem de visitar o site www.asolbr.com.br e pegar informações ali da CONISL, que ocorre nos dias 18 e 19 de outubro. Obrigado a todos. Obrigado, Pierluigi. Até logo a vocês, ouvintes, que ficaram aqui nessa última 1 hora com a gente. Até logo. Até logo, Tarcísio. Até logo, Tiago. Até logo, Alexandre, do outro lado do aquário. E até a semana que vem. Obrigado a todos. Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.